Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de outubro de 2023. Iniciamos da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você também vai ter a gama de todos os estudos promovidos pela casa e também os links para participar ao vivo desses estudos que são transmitidos via internet. Então, se você está assistindo esse estudo da Revista Espírita de forma gravada pelo YouTube, saiba que você pode participar conosco todo sábado às 14h30. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita e já chegamos ao estudo de número 31. Neste estudo, nós vamos dar continuidade ao tema proposto por Kardec da semana passada, que são as conversas familiares de além-túmulo. Para esse estudo, ele traz o tema Jules Michel, morto aos 14 anos, amigo do filho da médium, senhora Costel, evocado 8 dias após a morte. Pereira, poderia dar início para nós? Sim. Boa tarde a todos. Então, vamos dando continuidade ao nosso estudo. Aí ele já começa, quando ele anuncia o diálogo, colocando um ponto importante, que às vezes existem algumas controvérsias no movimento espírita brasileiro sobre comunicações de espíritos recém-desencarnados. Aqui ele está dizendo já que esse veio com 8 dias após o desencarne, né? Então já serve também aí para nós colocarmos como regra algumas coisas que às vezes não são colocadas, né? Quer dizer, que tudo depende. Sim, tem dificuldade, tudo, mas pode-se, e aí esse é um exemplo disso, né? Então vamos lá. Então, da conversa familiar, né? Jules Michel, né? Michael, ele fez a evocação, aquele padrão de evocação que ele fazia, em nome de Deus, e nós já comentamos isso em estudos anteriores, né? E aí o Espírito responde: agradeço por me evocardes, lembro-me de vós e dos passeios que nos fizessem dar no Parque Monceau. Aí o Kardec faz a pergunta: e que dizeis do vosso camarada Charles? Charles sente muito pesar por minha morte, mas estou morto. Vejo vivo, penso como antes, apenas não me posso tocar, nem reconheço nada do que me cerca. Que vedes? Até que continua perguntando. Resposta: vejo uma grande claridade. Meus pés não tocam o solo. Deslizo. Sinto-me arrastado. Vejo formas brilhantes e outras envoltas em branco. Pressionam-me e me rodeiam. Uns me sorriem, outros me metem medo, com seus olhares negros. Veja a curiosidade que Kardec tinha, né? Sempre após quando fazia a evocação e com certeza fazia até parte do estudo dele, né? Que Kardec era muito sistemático nessa questão de evocar essas pessoas desencarnadas há poucos dias. Tanto é que do estudo da semana passada, também a pessoa tinha desencarnado há poucos dias. E a pergunta, ele meio que tinha o mesmo padrão, né? Onde você está, como que você se sente, como você se vê, para ele ter uma noção de como era do lado de lá. E a gente nota que, diferente do espírito, da evolução moral do espírito, cada espírito dava uma descrição, né? Que não é, ou seja, não é todos da mesma forma, morreu e vai para o mesmo lugar. Né? A partir dessas comunicações, ele tirou a certeza de que, a depender da evolução, do conhecimento, da lei do espírito, ele ia para diversos lugares, né? Tanto é que os relatos são todos diferentes. Né? E nesse caso aqui, dá para mostrar claramente que ele estava próximo dos humanos, né? Próximo do ambiente dele, só que ele não conseguia identificar corretamente, né? Isso que ele fala ali, né?
Vejo vivo, penso como antes, apenas não me sinto tocar nem colocar, né? Então aqui, como ele fala, vejo uma grande qualidade, meu pé não toca o solo, deslizo-se, muito arrastado, vejo forma brilhante sem volta, em branco, pressiono-me, me rodeio, um sorriem, outros me metem medo, quer dizer que ainda esse tempo de desencarne dele, ele não estava totalmente integrado ao mundo espiritual. Aí Kardec continua perguntando, vedes a vossa mãe? Olha aí, ó. Ah, sim, vejo minha mãe, minha irmã e meu irmão. Ei-los todos. Minha mãe chora muito. Gostaria de lhe falar como vos falo. Ela veria que não estou morto. Como fazer, então, para a consolar? Peço-vos que faleis de mim. Queria também que dissesseis a Charles que vou me divertir bastante ao vê-lo trabalhar. E o Kardec continua perguntando, vedes o vosso corpo? Mas claro, vejo lá, deitado todo duro. Entretanto, não estou naquele buraco, uma vez que me encontro aqui. Ó, e aí também já traz um ensinamento interessante, né? Alguns espíritos vêm e eles sentem toda a dor, toda a putrefação do corpo ali, né, sendo decomposto, e esse vê o corpo, mas ele nem sente, ele nem se sente que está lá. Ou seja, ele já está no nível de desligamento ali da matéria grande, né? Aparentemente já não tem nenhuma ligação mais, né? Diferentemente daqueles que são mais materializados. Eu acho que ele ficou mais ali por causa da ligação ali do mundo terreno próximo às pessoas do convívio dele, que ele fala da mãe dele, da irmã, né? Quer dizer, então ele estava naquela ligação ali. E aí que a perturbação que nós falamos, que alguns espíritos, isso é uma coisa até assim corriqueira aparecer nos grupos mediúnicos, aqueles espíritos às vezes que ficam próximos dos familiares, né, dos entes queridos, e aí o choro, aquela angústia, aquele desespero às vezes acaba perturbando o espírito, né? Porque ele fica ali, vamos dizer assim, atraído, em vez de ele prosseguir na sua jornada evolutiva, ele fica atraído a ficar naquele ambiente ali que é onde que eles estão chorando, reclamando, ou sei lá, né, lamentando, aquelas lamentações muito grandes, né? Então, cuidado que nós temos que tomar com isso para que o espírito possa prosseguir a jornada, né? E ele pergunta, onde estás, então? Cadê que pergunta ele falando desse jeito, né? Que ficou meio confuso, né? Uma hora parecia que ele estava num outro lugar, que ele estava vagando num mundo espiritual diferente, e junto com a família, e o Kardec faz uma pergunta meio direta, onde estás, então? Estou ali, junto de vossa mesa, olha, agora. À direita, acho engraçado que não me vejais. Eu vos vejo tão bem. O que sentiste quando deixaste o corpo? Essa é uma pergunta também que acho que todos nós tem curiosidade, né? Todo mundo preocupa com isso, né? O que o espírito vai sentir quando desencarna, né? E ele responde assim: não me lembro bem do que senti. Senti então. Tinha muita dor de cabeça e via tudo quanto é tipo de coisas ao redor de mim. Estava completamente entorpecido. Queria mover-me e não podia. As mãos estavam molhadas de suor e sentia uma grande agitação em meu corpo. Depois nada mais senti. E despertei bastante aliviado. Não sofria mais e estava leve como uma planta, como uma pluma, né? Então me vi, então vi em meu lado e então me vi em meu lado e, contudo, não estava nele, quer dizer, ele viu o corpo dele. Né? Vi toda a movimentação que faziam e fui para outra parte. Quer dizer, ele viu ali o corpo dele lá e não entendia, né? Nem ficou, né? Nem ficou Nem ali. ficou ali perto, Então, estava velando ele e ele nem ficou. Como soubesses que eu vos chamava? Não me dou muita conta de tudo isso. Ouvi bem que há pouco me chamavais. Como dizia a Charles, não sois enfadonha. Engraçado, né? Tipo, uma pergunta interessante, né? Porque
vamos imaginar nós lá, desencarnados, lá no plano espiritual, com seus afazeres e tal, de repente, do nada, uma mesa mediúnica lá, evoca o Leandro, depende do nada, certo? Se é permitido, não sei como que é, certo? O espírito é puxado ali dos seus afazeres, do dia a dia, como será que é mesmo nessa questão? Porque ele, tirando ali os espíritos mais evoluídos, que conseguem, de repente, estar em vários lugares ao mesmo tempo, nós, eles, espíritos ainda em evolução, não conseguem ter essa ubiquidade, né, vamos dizer assim. E ele, né, chama e o espírito é retirado daquele local elevado, né? Por isso que o Kardec tinha cuidado, às vezes, de perguntar se poderia evocar, porque ele sabia que, às vezes, se o espírito está em alguma atividade e depende do grau de evolução, ele pode não vir, ele pode negar, né? Então, e nesses casos aí, com certeza, isso aí já era programado, né? Já estava com antecedência, alguém já estava pensando, já estava programando, falou, no próximo estudo nós vamos invocar, não foi aquelas totalmente espontâneas, assim, né? Coisas assim. Então, já existia uma programação. E aí já existe uma preparação, né? Por isso que nós falamos que nos grupos mediúnicos, principalmente no grupo de obsessão, já existe uma programação e existe toda uma preparação com antecedência, né? Já vai para cima do médio, tá? Tem que ter um ambiente preparado, senão pode não dar certo a comunicação, né? É interessante ele falar, né, que por ser Kardec ele viria, né, porque Kardec não tinha ali, né, não era uma reunião enfadonha, né, era uma reunião com utilidade, né, já imaginou chamar para ficar fazendo perguntinha que não tem sentido, certo? Adeus, senhora. Até mais ver, voltarei e vos falar. Não é verdade? Não é verdade? Eu acho que tinha uma médium ali, né? Acho que é sobre a médium. Pelo que ele falou no início ali, ele era amigo do filho da senhora Costel, né? Então era da médium Costel que ele estava se referindo através dela. Né? É, verdade. Então, continuamos? Vamos lá. Agora já é passando para um outro tema, já não mais não mais nas conversas familiares, mas ainda tem um diálogo ali para frente. Então vamos lá agora, então. Correspondência. Agora uma correspondência que o Kardec vai ler aqui, né? Colocou na revista Espírita, né? Roma, 2 de março de 1861. Interessante, eu gosto de ver essas correspondências e das cartas de Kardec, como ele tinha uma certa formalidade, uma certa beleza no escrever, né? Que isso foi se perdendo agora com esses adventos aí do YouTube, que vai tudo se abreviando, né? Naquela época existia tudo uma formalidade, né? Era uma coisa bonita, eu acho bonita essas correspondências de antigamente, né? Até quando a gente vê essas cartas antigas aqui do Brasil, das pessoas assim, você via essa formalidade, assim, né? Esse respeito, eu acho muito bacana, que nem essa aqui mesmo já começava, senhor. E hoje você pega, para você escrever um texto, por exemplo, hoje nós estamos muito nessa questão da internet, da abreviação, e até somente falando, teclando informalmente, a gente perde, às vezes, um pouco de vocabulário. E aí você vai tentar escrever alguma coisa e, às vezes, você sente que falta significado para a palavra. Você sabe o que é aquela coisa, mas falta o significado. E aí, ainda mais agora com a inteligência artificial, que você vai lá e coloca um texto tudo errado e pede para ele corrigir gramaticalmente, ortograficamente, e transforma num texto escrito bonito. Então, a tendência é que a cada vez mais, né, as pessoas que têm essa preguiça de estudar, de ler um livro, um bom livro, que cada vez mais se perca ainda mais esse estilo de escrita, né, porque já não vai se utilizar. Essa semana ainda eu mandei comunicado para um cliente nosso e falei que ela tinha que redigir a carta de oposição de próprio punho e assinar. E ela, mas tem que ser de próprio punho? Eu falei, tem que ser, porque é exigência e tal. Ela, mas eu nem sei se eu sei escrever mais, amor. Não é verdade, não é verdade, a gente tem dificuldade, porque hoje, quando você pega no próprio corretor do texto, quando você coloca ali, ele já te sugere as concordâncias, já faz tudo para você, né? Já vai colocando, já informa que aquilo não está igual, quando você falou inteligência artificial, vai fazendo tudo para você. E se você vai fazer um requerimento, fazer qualquer um ofício, já existe um modelo pré-pronto, né? Você só copia aquele modelo, só muda os dados que você quer principal lá e você vai seguir aquilo lá. Vai perdendo um pouco essa criatividade, né? Essa individualidade que cada um tinha, né? Aquele estilo que cada um tinha de escrever, né? É interessante mesmo. Mas vamos lá, então. Senhor,
Há cerca de 4 anos, ocupo-me aqui das manifestações espíritas. E tenho a felicidade de contar na família com um bom médium, que nos dá comunicações de ordem superior. Temos lido e relido o vosso livro dos Espíritos, que nos proporciona alegria e consolação, dando-nos as mais sublimes, admissíveis noções da vida futura. Se desta pudesse duvidar, as provas que tenho agora são mais que suficientes para consolidar a minha fé. Perdi pessoas que me eram muito caras e tenho a inapreciável felicidade de saber que elas são felizes e posso corresponder-me com elas. Dizer da alegria que por isso experimentei é inexprimível. A primeira vez que me deram sinais manifestos de sua presença, exclamei: então é verdade que nem tudo morre com o corpo. Eu vos devo, Senhor, por ter me dado essa confiança. Crede-me em minha eterna gratidão pelo bem que me fizeste, porque, malgrado meu, o futuro me atormentava. A ideia do nada era horrível e, fora do nada, só encontrava uma incerteza atormentadora. Nada de dúvida agora. Parece que renasci para a vida. Todas minhas apreensões se dissiparam e minha confiança em Deus voltou mais forte que nunca. Espero muito que, graças a vós, meus filhos, não tenham os mesmos tormentos, pois são alimentados com as verdades que a razão crescente não pode neles senão fortificar-se. Todavia, faltava-nos um guia seguro para a prática. Se não temeste importunar-vos, desde muito já vos teria pedido conselhos da vossa experiência. Felizmente, o livro dos médios veio preencher essa lacuna. E agora marchamos a passo mais firme, pois estamos prevenidos contra os escolhos que podem encontrar. Estou enviando, Senhor, algumas amostras das comunicações que há pouco recebemos, foram escritas em italiano, e sem dúvida perderam na tradução. Apesar disso, serei muito grato se me disserdes o que pensais delas. Caso me favoreçais com uma resposta, será um encorajamento para nós. Peço desculpas, Senhor, esta longa carta. Credo no testemunho de simpatia de vosso devotado. Conde X aí, né? Não quis colocar, né? E aí tem uma nota aqui que Kardec coloca. Nota. A profusão de matérias força-nos a adiar a publicação das comunicações transmitidas do Sr. Conde X, em cujo número algumas há admiráveis. Extraímos somente as respostas seguintes, dadas por um dos espíritos que se lhe manifestaram. Pensa a infinidade de material que Kardec tinha, né? Ele fazia uma triagem, né? E não era material assim, esse aqui não tem validade de ir na revista. Era por causa da questão até física, né, da revista, porque cada mês ali tinha em torno ali de 20 páginas, né, 50 páginas. Então, imagina, né, a revista do ano inteiro era 500 e poucas páginas. Então, ele tinha uma limitação física também daquilo que ele poderia trazer ali mensalmente. E não eram coisas assim, esse aqui não tem validade. Era porque não tinha mesmo como trazer, e ele tinha que fazer essa triagem. Mas imagina a quantidade de material que existia. E hoje, naquela época, hoje é muito fácil. Você lê pelo computador ali, você dá brilhando se o assunto está pertinente ou não, você já nem lê. E como era escrita no papel, né, naquela época, ele tinha que ler.
Você imagina, numa época onde que era dificuldade de energia elétrica, de qualidade, numa época que não tem hoje, muito mais difícil. Você imagina você estar lendo aquilo ali, ler, e depois separar de uma maneira ali que eu falo, isso aqui vale a pena tirar essa parte, né? Ele tirou uma parte ali de um texto. Hoje você deixaria arquivado lá, já Ctrl+C, Ctrl+V, traz para cá e traz para lá e vai montando. E naquela época, você montar isso, você tem que pegar trecho por trecho, né? Ler tudo, né? Tem que ler. Você imagina isso, a capacidade que ele tinha de leitura, de discernir o que é válido, não é válido. Olha que coisa, né? Imaginamos nós hoje, né? Tivéssemos que ler, pegar o que você falou, ela falou de escrever, até a leitura também, hoje você fica meio preguiçoso, né? Que você já pega, já dá uma olhada por cima, assim, já, isso aqui não importa, já vai embora, né? Você não lê mais, assim, que nem lia aquela época, assim, né? Você já pega um vídeo resumo do livro na internet, já, né, lê só o resumo. Ah, não entendi direito, daí já pega uma outra pessoa explicando o livro, você não exercita, né, essa questão do intelecto teu ali. E é uma coisa complicada, né, para ele se parar para pensar, que a gente sabe que a evolução do espírito, ela se dá intelectual e moral, né? Ah, moral, beleza, a pessoa está fazendo bem, mas aí você fica tão viciado nessa questão da tecnologia que você meio que vai limitando a tua questão de evolução intelectual. Aquilo que você tinha que parar para aprender, para colocar em prática, não se tem feito muito mais aí. Só que daí, assim, o que nós aprendemos aí que para o espírito que vale é o pensamento, né? O que você pensa. Claro, quando está evoluindo, aí o cara pensou, você capta o pensamento, que é bem mais amplo, você já pegou toda a ideia completa ali já e você formula. Mas acontece que hoje, se você não faz isso, dificulta até você pensar, né? O que nós estamos pensando? O nosso pensamento fica meio confuso, né? Fica bem embaralhado, porque é muito rápido as coisas acontecendo, né? Você imagina o espírito, capta o pensamento. Aí o pensamento muda toda hora. Você imagina, né? Vamos analisar bem nós, como que às vezes nós não sabemos, que nem falou, parar assim, meditar e fazer um pensamento lógico, claro, direto, né? Toda hora nós estamos mudando, né? Complicado isso. E ele faz a pergunta, o Kardec, então. Não, pergunta não, ele está pegando o texto do senhor. Trechos da comunicação. Comunicações lá, que aquele pastor lá. Então, uma pergunta lá que tinha lá. Conheceis o livro dos Espíritos? O Espírito respondeu, como os Espíritos não conheceriam sua obra? Todos conhecem. Isso aí, né? Não é que todos conhecem, aquilo ali ele conhecia, né? Porque imaginou, né? Lógico, ali veio o espírito da escola, né, fazer ali a ajuda dessa codificação. Mas, como a gente sabe, né? A gente olha lá, por exemplo, os palestrantes famosos hoje que tem. Existe toda uma equipe que ajuda ele ali, né? O cara que faz a agenda, o cara que compra as viagens para ele e tudo mais. O plano espiritual não se torna tão diferente, então, para um espírito que tem já evoluído, com certeza ele tem vários espíritos auxiliares que ajudam. Então, quanta gente não sabia que estava sendo escrita essa obra. Por isso que a outra pergunta é mais interessante, ó. É muito natural em relação aos que nela trabalharam. Mas quanto aos outros espíritos? Foi bem sagaz essa pergunta mesmo. E é interessante, né, Pereira, quando vem essas comunicações desses correspondentes, porque é um outro estilo de pergunta, né? Não é Kardec. Tinha aquela linha de raciocínio, aquela linha de perguntas. Então, aqui, como não é Kardec fazendo as perguntas, era uma outra forma de perguntar, um outro tipo de curiosidade. Mas a pergunta foi bem pertinente, a segunda pergunta, né? E olha a resposta também, ó. Há entre os espíritos uma comunhão de pensamentos e uma solidariedade que não podeis compreender. Homens que vos nutris no egoísmo e não vedes senão pelas estreitas janelas de vossa prisão. E aí continua perguntando, trabalhasse nela? Não pessoalmente, mas sabia que devia ser feita e que outros espíritos, muito acima de mim, estavam encarregados dessa missão. Dá para entender que era um espírito já de um grau mais evoluído, né? E mesmo assim, né, tipo, sabia, não trabalhou diretamente, né, que ele falou, ó, não pessoalmente, né, mas com certeza, assim, de alguma forma, ele deve ter contribuído, que nem eu falo, com essas tarefas mais simples, né, às vezes, agora vai ter a reunião dos espíritos que vão ajudar na codificação, você, espírito, vai ter que fazer tal coisa, porque, como a gente sempre fala,
Nós não podemos imaginar o plano espiritual como uma coisa totalmente alheia da nossa vida aqui. Por quê? Porque aqui é um esboço bem precário do lado de lá. Então, se aqui nós temos um mínimo de organização para quando nós vamos empreender um trabalho assim mais detalhista, né, um trabalho mais grandioso, imagina lá como que não é a organização para o momento que eles falaram, agora nós vamos iniciar a codificação espírita. Imagina a organização que não teve, o quanto de espíritos que não foram movimentados, né, para trazer essas informações. Inclusive, vamos colocar aí há séculos antes, né? Porque foi preparado as reencarnações que viriam, né? Coisa de Kardec, os espíritos têm que ser programados para reencarnar, para chegar naquela época adulta, no momento certo, e colocar, quer dizer, já foram feito todo esse trabalho 100 anos antes, né? Vamos dizer assim, entre aspas, X anos antes. Olha, vai reencarnar isso aqui, vai reencarnar aquilo ali, os médios, foram tudo preparado com antecedência, né? Não foi uma coisa improvisada que vamos pegar aqui agora e vamos fazer. E ele continua perguntando: que resultados produzirá, né? Resposta: é uma árvore que já lançou sementes fecundas em toda a terra. Essas sementes germinam, logo amadurecerão e em pouco tempo serão colhidos os frutos. Continua perguntando: não é de temer a oposição de seus defratores? Quando se dissipam as nuvens que obscurecem o sol, este brilha com mais vigor. Então essas nuvens serão dissipadas? Basta um sopro de Deus. Olha que resposta, hein? Assim, em vossa opinião, o Espiritismo se tornará uma crença geral? Diz aí, universal. Olha que legal essa resposta, né? A É. geral, você está dizendo aqui do globo terrestre. Não, mas a concepção espiritual, que é o que a gente traz. O espiritismo não é uma religião. Ele é baseado ali na lei universal, na lei imutável de Deus. Isso é universal, não é só da Terra, né? Do todo. Então, quando a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, deixa bem claro isso, né? Porque quando pergunta das leis divinas, das leis naturais, ele fala que a lei naturais ela é imutável e para todo o universo, não existe uma diferença da lei do orbe terreno. A lei divina ela transcende. Então aqui também teria que ser assim, né? Universal, não geral, local, né? Então não poderia ser diferente, porque senão seria uma coisa pessoal, né? Não seria uma coisa que transcende o mundo terreno, né? E olha para outra pergunta. Entretanto, há homens que parecem muito difíceis de convencer. Até hoje, né? Os que jamais serão nesta vida, mas diariamente a morte os arrebata. Continua perguntando: não virão outros em seu lugar e que serão tão incrédulos quanto eles? Deus quer o triunfo do bem sobre o mal, da verdade sobre o erro, assim como anunciou. É preciso que venha ao seu reino, é preciso que venha ao seu reino. Seus caminhos são impenetráveis, mas crede bem que para ele querer é poder. Algum dia o Espiritismo será aceito aqui? Acho que ele está falando sobre a Itália, se não me engano. Porque imagine, né, a Itália nos anos 1800, o papado, né, a questão catolicismo ferrenho, né? Certo, ali na França, que sempre foi um país mais liberal, estava tranquilo, né, não tinha problema nenhum. Agora ali na Itália devia ter, né, uma regramento ali, uma proibição bem forte. É uma posição forte, né? A resposta: será aceito e florescerá. Aí tem uma parênteses aí. No mesmo instante, o espírito dirige o lápis sobre a penúltima resposta e a sublinha com força. Será que será aceito? Eu acho que é, né? Então, continua perguntando: qual pode ser a utilidade do espiritismo para o triunfo do bem sobre o mal? Para isso, não basta a lei do Cristo? Olha, essa resposta é bem grande e profunda, né? Certamente, essa lei bastaria, caso a praticasse.
Mas quantos o fazem? Interessante isso aqui, né, Pereira? Ah, mas a lei de Cristo, então, já não basta? Certamente bastaria caso a praticassem. E vem bem no encontro do que o Espiritismo traz, né? Que é a questão de Jesus, quando ele veio, ele falou, olha, eu não vim alterar a lei, mas vim dar o seu completo entendimento. E mesmo assim o pessoal não entendeu. Aí, como ele notou que ainda assim não entendeu, Jesus mesmo prometeu, não, eu prometo-vos um consolador, né? Então veio num tempo atrasado para dar ainda melhor entendimento, né? E assim vai evoluindo, até que essa regra geral entra na cabeça das pessoas. Tá interessante que esse conceito aí está lá também no Livro dos Espíritos, quando ele fala lá das leis morais, tem uma pergunta mais ou menos isso, mas não basta, porque quando eu pergunto por que do Espiritismo, né? Não basta as leis, a lei de Cristo, que já está ali, do Evangelho de Cristo, e a resposta é bem parecida com essa mesmo, né? É que precisa clarear isso da maneira que a pessoa entenda. Mas veja bem a resposta dele, ó. Certamente a lei bastaria, caso a praticasse. Mas quantos o fazem? Quantos não têm da fé, senão a aparência? Outra pergunta. Assim, vendo Deus que sua lei era ignorada, incompreendida, e que, a despeito dessa lei, o homem vai se precipitando cada vez mais no abismo da incredulidade, quis dar-lhe uma nova marca de sua infinita bondade, multiplicando aos seus olhos as provas do futuro pelas manifestações brilhantes de que é testemunha, advertindo-os de todos os lados por esses mesmos que deixaram a terra e lhes vem dizer: nós vivemos. Em presença de tais testemunhos, os que resistirem não terão desculpa. Expiarão sua cegueira, esse orgulho, através de vossas existências em mundos inferiores, que serão mais penosas, até que finalmente abram os olhos para a luz. Crede bem que, entre os que sofrem na terra, há muitos que espiam as existências passadas. Foi duro, né? Foi profundo. Sabe, né? E é verdade, né, Pereira? A gente sempre tem essa concepção, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, e só que é um planeta que está passando por uma transição planetária, e que se você não se adequar com a vibração do planeta, você vai ser expurgado para um planeta inferior. Mas e quantos espíritos não estão aqui reencarnados conosco aqui nesse planeta, que também já tiveram, que já foram vindos de lá para cá? É. Né? E aí cabe, né, aí ao espírito abrir o olho, né, tirar essa cegueira, porque uma coisa é você não saber sobre um assunto, outra é você saber e não querer seguir. Então isso é um karma muito grande que você puxa, e uma hora você vai ter que corrigir. E eu gosto muito desse argumento, inclusive nos próprios diálogos do grupo de obsessão com as entidades, de esclarecer, de mostrar para ele assim, e usar essa mesma palavra. Olha, nós estamos aqui para mostrar para você. Você tem teu livre-arbítrio escolher. Mas depois você não vai poder alegar ignorância. Você não vai poder dizer que, ninguém nunca me falou, nunca ninguém me disse sobre isso. Né? É bem isso, né? Porque eu acho que se ele vem aqui no mundo terreno, que ele está colocando o exemplo ali, passou por aqui e não acredita. Então, quando vem a doutrina espírita, vem a filosofia espírita, vem mostrar para ele. Aí ele leu, explicaram, falaram, depois ele não vai poder ligar, mas nunca ninguém me disse nada para mim isso, né? Seria até contra a caridade, né? Então, pô, não, você tomou decisão porque você quis. Seu outro livre-arbítrio, você escolheu, aí as consequências que ele fala, né? De ir até para outros óbitos, mas eu gosto de usar o tema onde haverá choro e ranger de dente, mas você não vai poder dizer, nunca ninguém me disse nada, nunca me, né? Então, aí é a grandeza dessas questões, né? E aí no texto dele lá, ele continua perguntando, pode o Espiritismo ser olhado com uma lei nova? Olha aí. Não, não é uma lei nova. As interpretações que os homens deram da lei do Cristo têm gerado lutas que são contrárias ao seu espírito. Deus não quer mais que a lei do amor seja um pretexto de desordem e de lutas
platicidas, exprimindo-se sem rodeios, sem alegorias. O Espiritismo está destinado a restaurar a unidade da crença. É, pois, a confirmação e o esclarecimento do cristianismo, que é e será sempre a lei divina, a que deve reinar em toda a terra, cuja propagação vai tornar-se mais fácil por esse poderoso auxiliar, né? Aqui eu acho que nós estudamos sobre isso aí, lá no Livro dos Espíritos também tem uma pergunta lá, eu acho que coloquei no grupo, quando ele fala assim que o Espiritismo tem que ser da maneira clara, objetiva, direta, né, simples, né, sem muito... E nós comentamos isso, e aqui ele está reafirmando isso, né? Porque muitas vezes aí não é o Espiritismo, é o movimento espírita, às vezes começa a criar algumas coisas meio rebuscadas, né, meio direta. Então, mas não, tem que ser que nem ele falou, tem que ser claro e objetivo, que para todo mundo entenda isso, né? Bem interessante essa resposta. E olha que interessante o que ele fala aqui, ó. Então, quando ele responde que o Espiritismo não é uma lei nova, ele complementa. As interpretações que os homens deram da lei de Cristo têm gerado lutas que são contrárias a seu espírito. Então, a gente sabe das questões das cruzadas que houveram nos passados, né, por uma interpretação errônea ali da lei de Cristo, mas se a gente pegar também as próprias palavras de Cristo, que ele falou que ele não veio mudar a lei, mas dar seu entendimento, então a lei também não é de Cristo, né? A lei é de Deus. E aí, quando a gente puxa mais para trás, como sendo uma lei que sempre existiu, a gente consegue amplificar essa questão da má compreensão da lei divina por essas guerras que estão acontecendo agora, por exemplo, ali no Oriente Médio, né? A gente sabe que tem toda uma questão política envolvida, questão econômica, do capitalismo naquela região, mas muitos dos grupos armados ali, eles fazem em nome de Deus, ou seja, uma concepção totalmente errada, né, da lei divina, pela questão de que, se você não é da minha religião, se não segue essa ortodoxia que eu te falo, você tem que morrer. Né? Ao invés de tentar convencer a palavra por comportamentos, por modelos e tal, não. Simplesmente tem que morrer. Então, veja o quão grave é essa interpretação, e esse dia eu estava devaneando sobre essas questões, né? Lógico, Deus não é um ser, não é uma pessoa, mas o quão, né, triste que deve ser você olhar a sua criação e ver ela errando, e ainda errando, dizendo que é em seu nome, né? Quão complicado deve ser isso, né? Esse espírito, principalmente espírito de escola, né? Como que Jesus hoje já sabemos que fica ligado ao orbe terreno, né? Ele está ali com o comandante, deve realmente ficar pensando assim, puxa vida, não entenderam nada, né? Não entenderam nada do meu evangelho, né? Que é por amor, pura caridade. Você imagina, você dizer que vai fazer essas cruzadas que faziam, em nome de Deus. Olha, não faz sentido nenhum. Você acha que Deus queria que você... Porque o outro pensa diferente, então você não é... Ou você segue, ou você vai pela igreja, ou você é excomungado, você é morto, né? Não permitiu nem que as pessoas fossem enterradas no cemitério, quando começaram aquelas questões assim ligadas, porque você não teve batismo, não foi batizado. Eram coisas assim meio absurdas, né? Em nome de Deus, em nome da igreja. Que é isso, em nome da igreja, sim, né? Que eles colocar, mas é tudo com situação de poder, né? E é assim, essas guerras aí hoje, a gente percebe claramente isso, que eles têm um pretexto de religião por trás disso, da maneira que eles querem, mas é tudo através de poder, né? De achar quem manda mais, né? Quem pode mais. Né? É um absurdo isso. Né? É uma linha aí, um conflito maior ainda, que nós vamos ter aí, de algumas linhas radicais aí, islâmicas, né? Não estou querendo criticar aqui a essência religiosa, mas assim como existe também na Igreja Católica, assim, em todas as outras religiões, como é que existe lá no Oriente, mas existem aquelas questões radicais que querem interpretar a seu bel prazer as leis divinas de um Maomé, de um Islã, sei lá o que lá, e querem que todo mundo siga a linha deles. Então é um absurdo, né? Essas coisas assim. Sim, e se vê, né, aquela questão que... A gente tem um ditado popular que santo de casa não faz milagre, né? E você vê como pode, né? Na região por onde Jesus passou, né? Jesus esteve naquele círculo, naquele raio por ali. E é onde tem mais os conflitos, né? E aí, mais longe, onde, teoricamente, né, a gente sabe que Jesus, com a
a evolução que ele tinha, com certeza por pensamentos ele atingiu todo o globo, né? Ou espíritos que vieram também reencarnar junto com ele, também em todos os globos deram sua contribuição. Mas, por exemplo, no Brasil, não teve. E é um país extremamente religioso. Tem suas várias religiões, né? Evangélicas, protestantes, católicas e tal, mas é um país religioso, o próprio Estados Unidos, né? Todas as Américas aqui, que é um continente novo, vamos dizer assim, um continente descoberto há menos de 700 anos, é um continente novo e é bem mais religioso do que o que está lá, por onde ele passou. Você vê lá que deveria ser, né, o central de toda a lei, de toda a moralidade que Jesus passou, não, é onde está mais os conflitos. Como pode isso, né? Mas sabe que eu estive pensando muito sobre essas questões, porque, vamos dizer assim, só pode estar ali os espíritos que estão desencarnando desde aquela época antiga, daquela briga, desencarnando e encarnando ali naquela região mesmo. Porque não tem como, não faz sentido isso, né? Se brigando entre si, né? Uma vez encarna desse lado, depois encarna do outro, e fica naquela brigaiada danada, porque, se o espírito, por exemplo, aquelas grandes civilizações lá do Egito, daquelas regiões que vieram dos faraós, ali, conforme foi reencarnando, os espíritos foram reencarnando em outras regiões, ele vai se apaziguando e mudando a cultura, porque nós somos espíritos, são espíritos que têm aquela linha de pensamento, não encarnam lá, encarna para outra região, ele vai levar para outra região, vai mudando, vai sendo, vamos dizer assim, incorporado e vai se adaptando. Mas eu estava pensando isso, falei, puxa vida, será que os espíritos morrem, desencarnam, encarnam de novo lá, morrem, encarnam, vem naquela briga, porque é quantos séculos ali, quantos milênios, né, ali naquela brigaiada, ali toda aquela região ali, né? Você vê um conflito milenar mesmo, que você pegar toda aquela região ali, é terrível, né? Como que eles brigam por causa da religião. Acho que tá na hora, depois vamos dizer assim, poxa, tem uma hora que vai ter que esse espírito sair aí, desencarnar aí, levando para outro hora, para outro lugar lá, e reencarnando outros espíritos para moderar, né? Mas, como se diz, na justiça divina é perfeita que querem que o espírito se convença que ele se modifique sozinho, né? Não é assim, poderia, se analisar bem assim, poderia ser simplesmente resolvido isso. Nós entendendo a lei da reencarnação. Ó, você vai reencarnar, mas agora você não faz mais lá não, você vai reencarnar lá em outro lugar. Vai para outro, bem longe, ou para um outro orbe. Mas Deus, a lei divina, quem somos nós para querer entender isso? Prefere que dá oportunidade que se resolva ali mesmo, né? Que ele tem que resolver isso. Até chega lá um extremo, chega um momento extremo que daí vai ter que sair mesmo, que nem ele falou no texto ali anterior. Tem que reencarnar em outros lugares, né? Outros órbits diferentes, longe lá, para cessar isso. Só pode, mas a ideia é da gente se pensar nisso mesmo, né? E é uma coisa que entristece, né? Porque quando você vê ali crianças, né? Famílias inteiras ali sendo dizimadas por causa de uma ideologia, vamos dizer assim, uma ideologia é complicado. E esse tempo atrás, essa semana estava estudando sobre a história, desde quando que surgiu lá os conflitos, e tipo, é um pedaço de terra, né? Eles estão brigando por causa de um pedaço de terra, o que é inacreditável. Época da pátria, né? Em termos de pátria, porque tem a terra, mas aí o povo, né? Porque existe diferença. É a nação, mas não tem um terreno, né? Não tem um território dele. Eles querem que seja definido. Esse aqui é o território palestino próprio. E não é ainda, que ali é meio litigioso ali, né? Deram uma concessão como empresta, você vai ficando aí, né, mas não é. Então eles querem isso aí, isso vem postergando, porque o Israel pegou, né? O Israel, quando aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, ele criou-se o território de Israel ali, e virou território, além de que já era uma nação, né, de um povo, e pegaram o território. E os palestinos ficaram naquele pedaço ali, ficando em conflito. A faixa de Gaza, ali, aquela região ali, e é uma região pequena e super popularizada, né? Tem uma densidade demográfica ali enorme de gente morando naquelas regiões. Bom, vamos lá, gente. Vamos continuar um pouco, né? Ensinos e dissertações de espírito. Vai nascer a verdade. Eu acho bacana esse texto também, assim, né? É o texto que o Kardec colocava e traz um profundo conhecimento para nós. Enviado por Sr. Sabot de Bordeaux. Quais são os dolorosos gemidos que vêm retumbar em meu coração, fazendo vibrar todas as suas fibras?
É a humanidade que se debate no esforço de rude e penoso trabalho, porque vai dar à luz a verdade. Acorrei, espírita, armai-vos em redor do seu leito de sofrimento. E os mais fortes entre vós têm os membros retesados sobre as convulsões da dor. Que os outros esperem o nascimento desta criança e recebam no braço a sua entrada na vida. Chega o momento supremo. No último esforço, ela escapa do seio que havia concebido, deixando sua mãe por algum tempo abatida na atonia da fraqueza. Entretanto, nasceu sadia e robusta, e de seu largo peito aspira a vida a plenos pulmões. É preciso que sigais passo a passo na vida, vós que assististes ao seu nascimento. Vede? A alegria de ter gerado, a alegria de ter gerado deu à sua mãe uma recrudência de força e coragem. E é com entoação materna que chama todos os homens a agrupar em torno dessa criança abençoada. Porque presente que deu vos, presente que de sua voz retumbante, em alguns anos vai fazer cair os andaimes do Espírito de maneira e verdade imutável, como o próprio Deus chamar pelo Espiritismo todos os homens a sua bandeira. Mas ela só comprará o triunfo ao preço da luta, porque tem inimigos encarniçados que conspiram a sua perda. Esses inimigos são o orgulho, o egoísmo, a cupidez, a hipocrisia e o fanatismo. Inimigos todo-poderosos que até então reinam como senhores e não se deixarão destronar sem resistência. Aqui é interessante, né, que bem no que eu estava falando, né, dessas questões ali, aí quando ele fala inimigo, nós fica pensando sempre assim, aqueles lá, mas olha a resposta que ele dá do quais que são nossos inimigos, né? O fanatismo, o orgulho, o egoísmo, a cupidez, a hipocrisia, né? Quer dizer, dentro de nós mesmos, né? Se a gente analisar, né? Não é um inimigo assim, vamos dizer que, né? É bem interessante esse raciocínio. Alguns riem de sua fraqueza, mas outros se assustam com a sua vinda, apresentem a própria ruína. Eis porque procuram fazê-lo perecer, como outrora Herodes buscou fazer perecer Jesus no massacre dos inocentes. Esse é o relato desse acontecimento, encontra em Mateus, né? Essa criança não tem pátria, percorre toda a terra, procurando o povo que há de ser o primeiro a arvorar a sua bandeira. Esse povo será mais poderoso entre os povos, pois tal é a vontade de Deus. Massillon, Jean Baptiste Massillon, 1663, 1742. Um pregador francês. Bacana, né? Será que ele utilizou, tipo, o nascimento de uma criança de uma forma abstrata para dizer que era vindo do espiritismo, alguma coisa assim? Sim, eu entendi assim também, porque ele estava falando sobre, da verdade do espiritismo, das questões que está colocando ali. Então, por isso que ele estava fazendo até um alerta para os espíritos, aquele que participou do nascimento, que conheceu tudo, né, que, né, junto ali, e dos outros que virão, né? Inclusive falando dos inimigos, né? Bem interessante isso, bem bacana. E eu acho legal essas analogias quando eles trazem, né, vamos falar do espiritismo, das lutas, das batalhas, das dificuldades que passou e passa até hoje. E aí ele personificar isso, né,
e trazendo uma história do nascimento, né, como que foi o nascimento e tal, e que vai ter batalhas, e vamos falar sobre ele, porque ele vai ter, e que nem no finalzinho que ele diz ali, não vai ter pátria, apesar de ter nascido na França, ele não tem pátria, é de todo mundo, né? Interessante essa questão. Bem bacana. Acho que dá para ler mais um pedacinho desse aqui. Então, vamos lá. Ensino de iniciação espírita é progresso de um espírito perverso. Olha aí. O perverso um dia também, todo dia, todos nós um dia seremos anjos, né? Não é assim? Não tem uma música, né? Então, o perverso também um dia será uma pessoa boa, né? Não tem outra, é da lei. Sociedade Espírita, Paris, médium, senhora Costel. Sob o título de Castigo do Egoísta, publicamos no número de dezembro de 1860 várias comunicações com a assinatura de Claire, nas quais esse espírito revela suas más inclinações e a situação deplorável em que se encontra. Nossa colega, a senhora Costel, que a conheceu em vida, ele serve de médium, empreendeu a sua educação moral. Seus esforços foram colados de sucesso. Pode-se julgá-lo pelo ditado espontâneo seguinte, dado na sociedade a 1º de março último. Aí ele está falando dessa relação, porque já tinha outras comunicações, que ele era considerado um espírito deplorável ali, e agora já modificou, né? Aí o espírito fala: falar-vos-ei da importante diferença que existe entre moral divina e a moral humana. A primeira assiste a mulher adúltera em seu abandono e diz aos pecadores: arrependei-vos, e o reino dos céus vos será aberto. Enfim, a moral divina aceita todos os arrependimentos e todas as faltas confessadas, ao passo que a moral humana repele estas e admite, sorrindo, os pecados ocultos que, diz ela, estão meio perdoados, né? A uma, a graça do perdão, a outra, a hipocrisia. Escolhei espíritos ávidos de verdade. Escolhei entre os céus abertos ao arrependimento e à tolerância que admite o mal que não lhe prejudica o egoísmo e as falsas maquinações, mas repele a paixão e os soluços de faltas confessadas aos olhos de todos. Arrependei-vos, vós todos que pecai, renunciai ao mal, mas, sobretudo, a hipocrisia que oculta a torpeza do mal sob a máscara risonha, enganadora das mútuas conveniências. Cléry. Olha aí, é uma coisa também interessante isso, que no mundo terreno, e às vezes até alguma linha religiosa, dizia assim, que você pegou, você vai para o inferno, né? Não tem esse negócio de eu penso em perdão. Não, você vai para o inferno e acabou. Você fez isso aqui é um pecado capital, né? Tinha esse tema assim dos pecados capitais, né? E a gente estudando a filosofia espírita, e para mim, está muito mais coerente com a lei divina. Se você errou, você tem que primeiro se arrepender, pedir a Deus força para você, assim, redimir teus erros, trabalhando bem, né? Fazendo um esforço, mas tem que ser uma coisa sincera, né? Não pode ser aquilo que ele fala ali, cheio de eu te perdoo, eu perdoo mesmo. Não é isso. Não é eu me arrependo, mas. E aí ele fazendo a comparação com o mundo terreno, que é bem isso mesmo, né? Que as pessoas às vezes se arrependem, mas vai preso a mesma coisa. Você confessou, mas não tem jeito, né? E ver a importância, né, de você não desistir vamos usar o termo doutrinação, apesar de ser um termo meio pesado, né, mas no esclarecimento, acho que a palavra seria mais bem colocada, no esclarecimento que você tem desses espíritos que vêm na comunicação, principalmente nos grupos mediúnicos aí de desobsessão, que vem espírito nesse escola, né, de espírito violento, espírito que não quer saber de nada. Então, imagine, né, que nem a Claire, ela era um espírito deplorável, como foi citado, e
depois de tantas e tantas sessões, ela foi se apaziguando, foi tal, e olha a comunicação que ela deu hoje, né? E aí, quando esse espírito reencarnar, vai ser um espírito muito mais valioso, valoroso para a humanidade do que vir um espírito naquele estilo, né? Imagina ver um espírito com aquela braveza que ela era, daquele estilo que ela era, o que ela não ia querer fazer enquanto reencarnada. Agora, você recuperou o espírito, deu esclarecimento para ele, esse espírito vai vir em nosso meio com o intuito de ajudar, e não de ser um entrave na evolução também. É verdade. Vamos ver o que faz o comentário aqui, Kardec. Eis outro exemplo de conversão obtido num caso mais ou menos semelhante. Na mesma sessão se achava uma dama estrangeira, médio, que escrevia na sociedade pela primeira vez. Havia conhecido uma senhora morta há 9 anos e, quando viva, merecera pouca estima. Desde sua morte, seu espírito se mostrava ao mesmo tempo perverso e mau, não buscando fazer senão o mal. No entanto, bons conselhos tinham acabado por levá-la a melhores sentimentos. Nessa sessão era dita espontaneamente o que segue. Olha aí. Peço que orem por mim. Preciso ser boa. Persegui e obsidiei muito um ser chamado a fazer o bem e Deus não quer mais que eu persiga. Mas temo que me falte coragem. Ajudai-me. Fiz tanto mal. Oh, como sofro, como sofro. Eu me comprazia com o mal praticado para ele, contribuindo com toda a minha força, mas já não quero fazer o mal. Ó, orai por mim. Aí, ó. Bacana, né, gente? Bom, Estamos chegando no final já, no horário, né? que o próximo tema é um pouquinho mais longo, então para a gente não Tá, explorar nosso horário, tá bom. tá no horário, né? Mas acho que já foi bacana, né? Tá aí, meus amigos, mais um estudo aí para nossas reflexões, nossas análises aí, né, refletimos bastante sobre essas questões aí, né? E esse é o nosso objetivo, né? Que é as pessoas que às vezes não assistem aí por acaso, eu não digo, mas aleatoriamente, buscando aí alguns conhecimentos, caem nesse estudo, que elas reflitam sobre os ensinamentos dessa filosofia tão rica, tão bonita, que é a filosofia, que é a doutrina espírita. Esse é o nosso objetivo, que as pessoas que assim nos assistem, como eu disse, muitas aleatoriamente, que elas possam ter despertado seu interesse de buscar se aprofundar nos conhecimentos espíritas, que elas compreenderão melhor. Comecem estudando o livro dos Espíritos, que é o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, pelas aulas básicas. Como eu disse, no livro do Espírito, pergunta e resposta. Vocês conseguirão, assim, entender quem somos, de onde viemos, para onde iremos. A importância desse estudo. E assim também, estudando a filosofia espírita, nós vamos conseguindo entender mais profundamente o próprio Evangelho de Jesus, porque ele desvenda, tira o véu da ignorância do mundo espiritual. E assim, agradecemos a Deus por podermos estar aqui nesta tarde estudando essa obra, a Revista Espírita, obra tão enriquecedora, o laboratório do Kardec, onde ele traz aí os relatos dos espíritos, das pessoas da época, relatando e assim podendo nos dar mais argumentos, mais conteúdo para nossos aprendizados espíritas. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido, pelo Evangelho que nos guia, que nos dá
caminho para compreendermos as leis divinas. Obrigado a toda a equipe espiritual, os amigos espirituais que estão conosco. Bem sabemos que muitos vêm nesses estudos nossos, muitos amigos espirituais também nos acompanham, buscando aprendizado, sem contar aquela equipe que nos acompanha, nos intuindo, nos ajudando para nossas melhores interpretações do estudo. Obrigado a todos e que possamos reunir aqui na próxima semana para mais um estudo desta obra. Que assim seja.